Pensando naquelas fibras de origem da celulose que eu mencionei, liocel, modal, viscose, que são feitos a partir da celulose, uma pasta de celulose, então o liocel e o modal têm ganhado espaço por serem fibras ecológicas, em detrimento à viscose, porque aí é uma questão de processo têxtil, como eu disse, não estou falando aqui, mas é menos agressivo porque o agente dissolvente dessa celulose ele é repetidamente usado, enquanto a viscose ela tem essa problemática do efluente aí com alta carga de soda cáustica. Mas tanto a viscose quanto o liocel, o modal não, porque hoje majoritariamente ele é produzido pela Lenzing, que é uma austríaca que faz o liocel a partir da faia, que é uma árvore europeia, e a faia na Europa é cultivada em sistemas agroflorestais assim, de super baixo impacto ambiental. Então, ele tanto na produção da fibra quanto no cultivo da faia, dá para ser considerado um tecido bastante interessante em termos de meio ambiente, assim, em termos de sustentabilidade ambiental. Quando a gente fala de sustentabilidade, não é só a parte ambiental, mas aqui eu estou frisando muito a questão ambiental, certo? O modal, então, é produzido majoritariamente a partir da faia, então, que é mais de boa. O liocel, majoritariamente do eucalipto. O eucalipto, ele não demanda irrigação, tem um consumo altinho de água, mas a grande problemática do eucalipto são as grandes áreas de monocultivo, né? Mas uma das vantagens é que ele é uma das fontes de celulose que tem mais rastreabilidade, porque há muitas certificações como a FSC, então essas certificações ambientais do cultivo de eucalipto. E aqui é um dos outros pontos que, dependendo muito da legislação ambiental, pode ou não ser interessante, tá? Ter uma boa legislação ambiental é interessante, respeitar a legislação ambiental é importante, mas nem sempre é uma coisa 100%. Por exemplo, nesse exato momento aqui no Rio Grande do Sul, há uma tensão política para mudar as diretrizes de licenciamento do eucalipto. Então, o eucalipto, para você plantar, você precisa licenciar ambientalmente esse cultivo a partir de um certo porte, que é em torno de 2 hectares para cima. E aí você tem essas diretrizes, são, por exemplo, o tamanho dos talhões e distância entre esses talhões e esse espaço entre os talhões, então teria que ter corredores ecológicos para a fauna principalmente circular e para a nossa biodiversidade se manter e ocorrer essas trocas genéticas da biodiversidade nativa. Então essa tensão política ela está influenciando em qual sentido? Em você aumentar o tamanho desses talhões, a possibilidade do tamanho desses talhões e reduzir o espaço entre eles. Então você caminha para o impacto maior pensando em monocultivo. Então o licenciamento é importantíssimo, mas no Brasil isso, como eu falei antes, acontece muito essa questão das pressões da politicagem de setores, enfim, que influenciam nas diretrizes que envolvem o licenciamento quando há um interesse econômico muito grande em cima de uma cultura, tá? E aí a viscose, que tem essa problemática na produção, né, da viscose em função da soda cáustica, mas a sua origem, a viscose chinesa, ela tem, eu não sei a proporção, mas acredito que seja bastante, assim, de viscose que vem do bambu, mas dependendo do local pode ser mais de bambu ou mais de eucalipto, tá? Mas o bambu produzido na China, enfim, é interessante porque ele é nativo de lá, então ele vai ser cultivado sem grandes impactos. Isso não é uma verdade absoluta, mas quando é uma planta nativa, as chances de impactar são menores, mas é claro que tudo depende do manejo, e aí eu não sei como se dá esse manejo. É uma cultura interessante porque a trama de raízes, ela filtra muito, ela pode ser usada inclusive para filtrar esgotos, né? E cresce muito rápido, ou seja, então tem um ciclo curto, fornece aquela celulose muito rapidamente, é muito bem visto em sistemas agroflorestais, o que é interessante, tá? Mas tem muito um mito que então a viscose de bambu é mais sustentável que a de eucalipto. Mais uma vez, não é uma verdade absoluta. Inclusive, quando a gente
importa viscose da China. A nossa legislação, ela exige na etiqueta da composição do tecido a proporção de viscose, mas não exige a origem daquela viscose. E depois que tanto a viscose, o modal, o liocel é produzido, ele é produzido a partir de uma pasta de celulose. Não tem como você saber se veio do bambu, se veio do eucalipto. Então, se não houver uma certificação dessa viscose, e a China acho que se valeu muito disso, não sei se ainda se vale, para vender essa viscose de bambu como mais sustentável, e pode ser sim, mas não tem uma rastreabilidade confiável assim para saber quanto de bambu vai ter naquela viscose, porque pode ser uma mistura, né? E como a nossa lei não exige isso, exige apenas que na etiqueta tenha se é viscose mais algodão, viscose mais linho, enfim. Então, não é algo assim muito rastreável para a gente se valer. Bom, falando então dessa base de celulose para produzir esses tecidos artificiais como modal, liocel e viscose, se eles vêm da celulose, por que, aqui eu deixo uma pergunta para reflexão, por que não se usa mais celulose de resíduos agrícolas? Muitas culturas agrícolas têm muitos resíduos aí ricos em celulose que poderiam ser aproveitados para fabricar esses tecidos artificiais, no lugar de você ter todo um cultivo específico para isso, seja de faia, seja de eucalipto, seja de bambu, entende? Então, cana-de-açúcar é muito fibrosa. E aí a gente tem iniciativas que hoje ainda são modestas, que é, por exemplo, aquela seda das duas italianas que desenvolveram a seda a partir do bagaço de laranja, é a partir da celulose que está rica, presente aí no bagaço da laranja. Aquele couro ecológico feito a partir das folhas do abacaxi, é porque a folha do abacaxi é rica em celulose, então possibilitou desenvolver esse produto. O couro de kombucha também é um resíduo da produção da kombucha ali, aquele filme que forma em cima, é rico em celulose. O couro da palma mexicana, fibra rica em celulose. Então, por que não usar essas outras fontes de celulose, principalmente as que são resíduo, para evitar um cultivo específico para isso e assim você otimizar uma área de produção agrícola usando também os resíduos, né? E aí hoje eu não falei aqui de assuntos que eu gosto muito, que são os cultivos em sistemas agroflorestais, aí, enfim, que para mim é o modelo ideal de agricultura.